Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Nós estamos fazendo esse caminho do Diário da Palavra e estamos aprofundando também como viver a Lexio Divina, a leitura orante da Palavra. Nós vimos que, em primeiro momento, a leitura, a escuta da Palavra, nós devemos ter esta frase no coração: o que a Palavra fala em si, observando o contexto histórico, teológico e literário. E em seguida, a meditação. O segundo ponto, nós devemos ter esta frase no coração: o que a Palavra fala para mim. Atualizando, ruminando a Palavra, ligando com a vida, ampliando a visão, ligando-a também com outros trechos da Palavra de Deus. E no terceiro ponto, a oração. O que eu falo para Deus. Então, eu preciso ler de novo o texto, rezando com esse texto e respondendo a Deus aquilo que Ele falou em sua palavra. Aquilo que Ele falou em si mesmo, o texto, aquilo que o texto falou para mim mesmo, para mim, o que agora eu respondo para Deus. Vamos juntos escutar esta palavra, onde o profeta Elias foi anunciado que voltaria, e Jesus mesmo diz: ele já veio, mas não o reconheceram. Elias já veio, mas não o reconheceram. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 17, versículo do 10 ao 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhe falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Hoje, no Evangelho, Jesus é interpelado por algumas pessoas sobre a vinda de Elias. Nós precisamos entender, nesse contexto histórico, é que as Escrituras afirmavam que Elias voltaria. E o povo esperava a volta de Elias. Ele foi arrebatado no carro de fogo, foi sucedido por Eliseu, onde o próprio Elias disse a ele que se ele o visse ser arrebatado, ele receberia o pedido que ele havia feito, uma porção dobrada do espírito de Elias. Esse termo, uma porção dobrada do espírito de Elias. Ali nós vemos Eliseu vendo o seu pai espiritual sendo arrebatado no carro de fogo, e o seu manto cai, e Eliseu o apanha, e os profetas, os irmãos profetas, atestaram, testemunharam que havia em Eliseu o mesmo espírito que agiu em Elias, mas agia em Eliseu como que 2 vezes mais. Ou seja, esta expressão, Elias já veio, mas não o reconheceram, Jesus está afirmando isto referindo-se a João Batista. Ou seja, ele mesmo fala, né? João Batista é aquele que viria com o espírito de Elias. Ou seja, o povo esperava literalmente Elias, porque não haviam compreendido que as Escrituras se referia a alguém que viria com o espírito de Elias. Esse espírito de Elias está dizendo o Espírito Santo de Deus que agiu em Elias é o mesmo Espírito de Deus que agiu e estava agindo em João Batista. Portanto, a promessa de Deus estava ali
se cumprindo. Elias veio e Jesus deixa claro isto para aqueles que o interrogaram. E nesse contexto, nós podemos então entender de forma teológica e também de forma histórica que a palavra de Deus tem as suas nuances e nós precisamos estar atentos a isso. Não por acaso Pedro, o nosso amado primeiro Papa da Igreja, ele diz: nenhuma escritura é de particular interpretação. Então, para que nós possamos interpretar a palavra de Deus, nós precisamos do magistério da Igreja, que tem a autoridade de interpretar. Por isso, o Diário da Palavra tem que ser fundamentado nesta oração, Lex Divina, mas não de forma isolada. Eu tenho que, junto com você, caminhar com aquilo que a Igreja nos ensina. Senão erraríamos o alvo. O Espírito Santo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus quer conduzir a tua vida, a minha vida. Vamos agradecer a Deus, porque o Espírito dele, que estava agindo em Elias, em João Batista, agora age em nós. Por isso Jesus afirmou sobre João Batista: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus, o menor no reino dos céus, o menor dos batizados é maior do que ele, do que João, porque foi no batismo que se inaugurou, então, esta nova realidade, onde o próprio Jesus veio anunciar: o reino de Deus está próximo. E Jesus batizou os discípulos com o Espírito Santo, cumprindo a promessa do Pai, e batizou a nós, enviando-nos o seu Espírito. Somos, então, cidadãos do céu. E o menor desses nossos irmãos, o menor é maior que João Batista, porque é o Espírito de Deus agindo com poder sobrenatural, muito mais do que agiu na vida de Elias, na vida de João Batista, age agora na vida de cada batizado, de cada cristão. Mas será que nós temos acreditado? Será que nós temos nos colocado nas mãos de Deus como Elias se colocou, como João Batista se colocou? Fica uma pergunta que na meditação, na oração, na contemplação, podemos ouvir o Espírito Santo nos falar. E o que ele vai nos pedir de mudar? Vamos ouvir. Vamos escutar o Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a bênção do Senhor. Levante-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo de todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As outras leituras são Eclesiástico, capítulo 48, versículo do 1 ao 4, versículo do 9 ao 11. Salmo 79, versículo 2 a C, 3b, 15, 16, 18 e 19. Resposta, versículo 4.